mãos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo poderoso nome de Jesus. Enviai Deus Santo Espírito, e renovai a face da terra. Vai se assentando e cantando, enviai Deus Santo Espírito, e renovai a face da terra. Pode se assentar, coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, que através dessa pregação o Senhor venha renovar a face da terra, e essa terra é o teu coração. Então, peça que nessa noite o Senhor venha renovar essa terra. Amém? Fecha os teus olhos, fala: renova, Senhor. Renova essa terra, Senhor, que muitas vezes, Senhor, está seca. Renova, Senhor, essa terra seca é o nosso coração. Essa terra seca, irmão, muitas vezes é o nosso coração que se encontra assim, diante de muitas coisas. Amém? Pega a tua palavra, irmão. Mateus 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Enquanto estava no momento do Espírito Santo, o Senhor me mostrava uma calmaria que tomou conta da igreja. Quem sentiu isso? Tomando conta mesmo, trazendo uma calmaria. E aí o Senhor colocava assim no meu coração, nitidamente já confirmando essa palavra. O Senhor colocava de como nós temos andado muitas vezes agitado por muitas coisas. E aí o Senhor falava assim que nessa noite Ele estava tocando e trazendo uma calmaria, irmão. E aqui a palavra de Deus vai dizer muito claro isso: a confiança em Deus. Repita comigo: confiança em Deus. A palavra vai dizer assim: portanto, eis o que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só covado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Aplauda essa palavra de vitória na nossa vida. Vamos confirmando aquilo que Deus colocava no meu coração. E mediante o que nós temos vivido, quando eu vinha chegando aqui, a irmã trouxe no meu coração algo que o Senhor falava conosco ontem na intercessão, e o que o Senhor vai falar com você nessa noite. Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que não está preocupado. A palavra vai dizer assim, dessa preocupação exagerada. Nós nos preocupamos sim, né? Mas existe uma preocupação que muitas vezes é uma preocupação exagerada. Porque muitas vezes nós não temos confiança em quem? Em Deus. Irmão,
Saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Saber que o Senhor, a cada dia, Ele tem nos preparado. Se você olhar para a tua vida, você vai perceber isso. Quando nós começamos a olhar para a nossa vida, irmão, e muitas vezes eu sempre gosto de dizer isso na nossa pregação, muitas vezes a gente entra nisso. Eu quero uma determinada bênção. Eu vou ser feliz quando acontecer aquele milagre que eu estou esperando. Eu vou dar um exemplo. Eu quero um emprego numa multinacional. Aí a pessoa diz: eu quero esse emprego na multinacional. Eu só vou ser feliz quando eu ter esse emprego. E aí esquece de ser feliz agora. Esquece de viver aquilo que Deus tem para hoje. Esquece de viver que o Senhor, você diz assim: mas Fátima, eu não vou ser feliz se eu não estiver naquela multinacional. Quem disse para você que você não vai ser feliz? Irmão, quando nós confiamos em Deus, você pode não ganhar aquele salário que paga lá na multinacional, mas você pode ganhar naquele empreguinho, no emprego que Deus te deu. O emprego que muitas vezes você diz: mas esse emprego é muito simples. Mas aquele que confia em Deus, irmão, sabe que a vida dele está debaixo do cuidado de Deus, e ele consegue pagar a dívida dele com aquele pouco que ele recebe. O pouco com Deus é muito. Fala para o irmão que está do seu lado: o pouco com Deus é muito. Irmão, costumo dizer que a nossa matemática não é a matemática de Deus. O jeito, a conta, já fez uma conta e diz: olha para o dinheiro e diz: não dá. Quem já fez isso? Não dá. Você olha para o dinheiro e diz: não dá. E realmente, se você olhar para os teus olhos, não dá. Mas com Deus é diferente. As coisas com Deus é diferente. É por isso que a gente costuma dizer a respeito da prosperidade. Aonde os outros falam: mas o que é prosperidade? Não, tem gente que é próspero com salário mínimo. Não me pergunte como, mas a vida dele é uma vida próspera com salário mínimo. Ele diz: eu não sei o que eu faço, eu sei que eu consigo pagar minhas coisas com esse salário mínimo. Aí ele diz assim: gente que não ganha muito e conseguiu comprar casa própria sem ganhar muito dinheiro. Aí o outro que ganha 5 mil diz assim: ainda não comprei casa própria. Não estou dizendo que é fácil comprar uma casa própria, estou te dizendo quando a gente busca essa confiança em Deus. A palavra vai dizer que não é para a gente se preocupar. Não preocupeis por vossa vida, pelo que comeremos, nem por vosso corpo humano. Nós temos vivido esse tempo aí, e fala da crise daqui, crise dali. Não que nós estamos fora, então não está no mundo, não está vendo? Só que a minha confiança tem que estar em Deus, porque senão você enlouquece. Senão você, irmão, tem gente que nem ficou desempregado. Ele já profetizou que está desempregado. Ele chega em casa e diz que a coisa está bem, eu sou o próximo. Deus falou que você é o próximo? Deus teve essa conversa com você? Irmão, preocupação exagerada. Nós nos preocupamos, e não tem uma pessoa que ela está doente. Muitas vezes ela faz um exame, nem diagnosticou nada. Ela já diz: eu acho que eu estou morrendo, eu estou. E aí ela começa a desenhar e coloca na mente dela que ela está doente. E ela começa a dizer: eu acho que eu estou morrendo. Às vezes está com uma besteirinha e diz que está morrendo. Nós temos uma preocupação exagerada por falta de confiança em Deus, por falta de confiar naquele que tudo é. E a gente se preocupa: o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Irmão, vivi e vivo isso na minha vida. O Senhor, desde quando eu dei lugar para Deus agir na minha vida, quando eu dei lugar para o Senhor manifestar a vontade dele, eu vou dizer uma coisa, e eu posso dizer com toda certeza do meu coração: eu não sirvo a Deus interessado naquilo que Ele pode me dar, porque tudo que Ele tinha que me dar, Ele já deu. Sabe do que sentido eu estou dizendo, irmão? Ele salvou a minha vida, Ele me resgatou. A palavra vai dizer, irmão, que Ele derramou o sangue dele na cruz pela minha vida e pela tua vida, para que você estivesse aqui hoje. A palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo que pesava sobre nós, Ele levou sobre si. Então tudo aquilo que Jesus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Só que muitas vezes nós não somos felizes com aquilo que o Senhor fez. Não somos felizes sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da tua casa, o Senhor tem cuidado da tua família. Mas aí eu fico de olho naquela bênção. Eu determinei que eu quero aquele milagre. Eu só posso ser feliz no dia que eu estiver na multinacional. Bom, o dia que você estiver na multinacional, você inventa outra coisa.
Você inventa outra coisa, vai dizer que não está feliz de novo. A sua preocupação vai estar em outra, em subir de cargo, talvez lá dentro. Porque muitas vezes não tem confiado em Deus. E aí eu vou vestir o meu irmão, eu me lembro que passei uma situação muito difícil, servindo a Deus. Uma coisa é você passar a situação difícil sem servir a Deus. Outra coisa é você passar uma situação difícil servindo a Deus. Porque muitas vezes a pessoa vai dizer: Deus, se você serve. E aí ainda tem essas coisas gritantes que diz que a pessoa que está sofrendo é o diabo. Diz que serve não pode sofrer. Porque a sua vida está derrotada. E aí você começa a imaginar que está na igreja errada. Aí não consegue dormir, fica com a televisão ligada. Não gosto de falar da igreja de ninguém, mas tem coisa que é gritante demais. E aí não tem como você não falar. Aí você perde o sono. Ao invés de orar, rezar, pegar o terço, aí você fica na frente da televisão e começa a ver aquele povo dizendo: olha, a minha vida era destruída. Olha o templo de Salomão, aquela coisa lá estrondosa. E a pessoa já gosta de ostentação. Aí pensa naquele templo, irmão, você é templo do Espírito Santo. Nós estamos vivendo o Novo Testamento, glória a Deus por isso. E lá no templo de Salomão, eu tinha minha vida acabada. E hoje? Ah não, hoje eu estou estudando uma empresa, eu tenho 2 carros, eu tenho isso, aí seu olho vai crescendo. Meu Deus, estou na igreja errada. Eu estou na igreja errada, porque eu não consigo pagar nem minhas dívidas. E aí quando você começa a servir a Deus por aquilo que Deus pode te dar. Pode ser, irmão, por isso que eu sou feliz com o povo católico. Desculpa te dizer, sabe por quê? A maioria das vezes que o católico vem pedir oração, ele fica assim: a minha família, a minha família, a minha família, a minha família na presença de Deus. Aplauda o Senhor por isso, amém? E eu me lembro daquela situação difícil que eu passei. E aquele que serve a Deus, ele confia em Deus. Então com ele o sofrimento, a luta é diferente. Não que não dói, não que muitas vezes a pessoa até perde o sono, porque muitas vezes perde, mas é diferente. E eu me lembro que aquele dia eu acordei e precisava comprar pão. E a minha situação estava bem difícil mesmo. E eu me lembro que eu coloquei 30 centavos em cima da mesa. E eu tinha ouvido uma história. E eu creio, né? Porque eu creio que Deus faz milagre. Então quando conto uma história assim, eu não tenho dúvida do poder de Deus, porque eu vivo os milagres de Deus e acredito que Deus tem esse poder. Tinha uma historinha que contar, que acho que virou até música. Tinha uma mulher que estava passando uma situação difícil. E diante da situação difícil que ela estava passando, ela recebeu uma ordem de Deus para ir no mercado. E ela foi no mercado, ela dizia para Deus: como que eu vou no mercado se eu não tenho dinheiro? Irmão, isso é fé. Como que eu vou para o mercado se eu não tenho dinheiro? E ela foi para o mercado e ela ouvia a voz de Deus falando com ela: vai colocando as coisas no carrinho. E ela foi colocando as coisas no carrinho. E aí quando chegou na frente do caixa, ela falou: Deus, mas eu não tenho dinheiro. Quando chegou no caixa, ela foi passar, foi falar no alto-falante: caixa número tal, é a promoção, a despesa é gratuita. Ela recebeu aquela despesa. Aplauda o Senhor, assim, que eu creio que isso. Não, eu ouvindo isso, eu falei: eu acredito que Deus pagou. Quando eu passei essa situação difícil, eu coloquei os 30 centavos em cima da mesa e eu falei para Deus assim: Deus, multiplica esses 30 centavos. Eu contava os 10, 20, 30 e aí dava uma volta dentro de casa, porque quando a situação está bem,
porque eu sabia que ela não ia cobrar depois. E eu disse para ela: você me dá? E aí ela disse assim: empresta? Ela falou: claro. Ela entrou para dentro da casa dela e ela voltou. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela me trouxe, aquele tempo valia muito mais do que hoje. Hoje já não vale, você vai com 3 sacolinhas, não dá muito. Mas eu me lembro que ela chegou e disse assim: dá aqui os 50 centavos. Eu me lembro que ela entregou na minha mão 100 reais. E aí eu disse não. Quando eu disse não, ela falou não. Enquanto eu fui pegar os 50 centavos, Deus mandou eu te dar esse valor. Não é nem para me pagar, só estou te dando o que Deus mandou. Aplauda o Senhor. Deus cuida ou não cuida? Nós estamos debaixo do cuidado de Deus ou não estamos? Claro que estamos. E ali pegando aquele dinheiro, eu glorifiquei a Deus. Porque, irmão, uma coisa é você servir a Deus por aquilo que Ele pode dar. Outra coisa é você servir a Deus porque você ama a Deus, porque você é grato a Deus, porque você quer ficar com Deus. E outra coisa é por aquilo que Ele pode te dar. A palavra diz, irmão, que é para a gente buscar o reino. Vai dizer assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Costumo dizer, algumas pessoas pegou isso para a vida dela, de correr atrás de bênção. Eu vou dizer para você, o Salmo fala que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Repita assim comigo: as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Aí depende, irmão, daquilo que você é bênção para você na tua vida. Eu creio que nós somos abençoados em todo momento pela presença de Deus. Você está aqui, é uma bênção de Deus. Deus te sustentar para você sair da tua casa e sentar aqui já é um motivo para você glorificar o Senhor. Quantas vezes você não tem vontade nem de levantar da cama? Quantas vezes te abateu uma tristeza profunda que você disse assim: diante da luta eu nem levanto. E aí você deita, outro dia você tem força para levantar de novo. Quem é que faz isso? Quem é que te sustenta? É Deus. Não tem outra explicação. Quantas vezes na tua casa mesmo, preocupada com teu filho, ou preocupada com teu esposo, ou diante de uma situação difícil, você falou: Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. E quantas vezes você, com medo de acontecer uma coisa na rua, essa pessoa voltou para dentro de casa? Isso se chama bênção de Deus na nossa vida. Isso se chama presença do Senhor constante no meio de nós. Eu tenho que buscar o Senhor, amado, sem querer saber o que Ele pode me dar, não. A palavra vai dizer, Isaías: buscar o Senhor já que Ele se deixa encontrar. Buscar o Senhor já que Ele está perto. Nós temos que buscar o Senhor hoje, não com interesse, irmão, nas coisas que muitas vezes é passageiro. Mas você fala: mas eu preciso. Ele sabe o que você precisa, bem mais do que você mesmo. Ele sabe o que você necessita. Você olha o hoje, o aqui agora, não consegue nem olhar daqui um minutinho, mas Ele sabe. Quantas coisas o Senhor já te livrou? Quantas coisas, irmão, você chorou achando que aquilo seria bom para a tua vida, e muitas vezes lá na frente você disse: olha o que Deus me livrou. Quem já viveu isso? Olha o que Deus fez. Olha o que Deus estava me livrando. Olha o cuidado de Deus na minha vida. Aprendi a olhar para o Senhor, irmão. Tem um louvor que fala que é para a gente buscar, não olhando para as mãos dele, mas buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus na nossa vida. Hoje são poucos, irmãos, que querem a presença de Deus. E quantas pessoas estão sedentas, quantas pessoas precisam conhecer esse Jesus, quantas pessoas precisam hoje não acreditar. Como o irmão falava para mim ali partilhando, que o Senhor foi preparar as moradas, que no céu tem as moradas que o Senhor preparou. Quantas pessoas têm vivido aqui e têm esquecido das moradas que o Senhor preparou para cada um de nós no céu? Mas muitas vezes, irmão, não é interessante. As pessoas falam: mas não é interessante, eu quero saber aqui. E depois, irmão, é interessante sim a gente saber que é para a gente buscar as coisas do alto, que as coisas aqui vai passar, mas que a presença de Deus na nossa vida
em Deus, mas naquilo que Deus podia dar. Esses dias, partilhando com uma irmã, ela disse assim: Fátima, eu tenho esperado tanto algo da parte de Deus. Eu disse para ela: filha, descansa em Deus. Eu já vivi isso, irmão. Eu já vivi querendo muito uma coisa, a ponto daquilo te perturbar. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Sabe você querer tanto aquilo, que aquilo chega a perturbar você, aquilo já não traz paz na tua vida mais. Até um dia que eu falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der, tá bom. Se o Senhor não der, tá bom do mesmo jeito. Eu abro mão. Só que eu vou dizer para você, não é uma oração fácil de fazer, porque aquela oração eu fiz chorando, porque abrir mão daquilo que você quer, abrir mão daquilo que você desejou é muito difícil. E aí eu disse assim para o Senhor: tá bom, Senhor, eu abro mão de viver os meus sonhos para viver o sonho de Deus na minha vida. Eu abro mão, Senhor, de viver o meu sonho para viver o sonho de Deus. Irmão, eu creio que é uma das orações que eu fiz que moveu o coração de Deus. Se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. A partir daquele dia, daquela oração, é como se o Senhor falasse: agora deixa comigo, filha, porque até agora você queria fazer do seu jeito, agora é comigo. Quando eu falei: eu abro mão para viver os teus sonhos, eu percebi o quanto a minha vida mudou. Eu percebi o quanto Deus falou assim: ah, porque você está abrindo mão do seu sonho, então eu vou falar para você, eu tenho coisas maiores para você. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Deus tem coisas maiores para você, maiores do que aquilo que você sonha, maiores do que aquilo que você quer. Só que nós temos que saber que é no tempo de Deus. Aquilo que vai para ser seu, vai ser seu. Mas eu não tenho que ficar com o olho na bênção, irmão. Eu tenho que ficar com o olhar em Deus. Saber que Deus tem trabalhado a meu favor. Gostar de estar na presença de Deus. Gostar de estar ali vir na igreja, mas sem interesse. Você imagina uma paz que você vai viver? Você entra para a igreja, ora. Não que você não pode fazer os seus pedidos para Deus, mas você orar buscando a presença dEle. Você orar e dizer: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida hoje. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu para o meu filho no vício. Obrigado, Senhor, por isso e aquilo. E deixar muitas vezes aquela murmuração, aquela lamentação, aquela oração que te deixa mais triste do que alegre. O irmão pediu para que eu relatasse um pouco da minha vida. O Senhor, Ele trabalhou muito, irmão, no meu coração. Sabe, eu sempre falo que o homem não quis investir em mim, mas Deus quis investir. O Senhor me libertou de uma vida totalmente desregrada, uma vida de bebida, uma vida de... Eu saía bastante, eu saía de sexta a sábado, de sábado a domingo, domingo a segunda. Eu bebia, eu competia com o homem dentro do carro. Eu dizia para ele: você compete comigo? E ele falava assim: o que você quer? Para você virar outro litro? Eu competia com aquele homem de igual para igual, bebia, ainda ganhava um litro e saía junto com outras pessoas. Eu tinha um desejo, irmão, de ter as coisas. Eu não aceitava a vida que eu levava. Eu falava assim: eu não posso ter nada. E de repente eu comecei a ser atraída por ter as coisas. Eu comecei a gostar daquele personagem Robin Hood, que roubava dos ricos, para dar para os pobres. Eu falei: esse aí que eu quero ser. Com pouco tempo, irmão, eu estava entrando dentro de loja, pegando as coisas dos outros e falava: é isso que eu quero, vou roubar do rico para dar para o pobre. A primeira pobre que ganhava era eu mesmo. Então eu tirava ali e pegava aquilo e saía e passeava, tirava foto com arma na mão, na cabeça dos outros. Um dia eu tive um encontro com o Senhor, que essa parte da vida errada não vem, só conto para a gente glorificar aquilo que Deus tem feito. Mas um dia eu não acreditava que Deus falava com as pessoas. E digo para você, se Ele falava, eu seria a última pessoa que Ele gastaria o tempo dele para falar. Porque Ele nunca, na minha percepção, nunca queria olhar para uma pecadora como eu. E nunca queria gastar o tempo dele em falar comigo. Até porque, irmão, muitas vezes a gente cresce pensando assim: Deus é tão distante. Quem já pensou isso, irmão? Eu não conseguia entender, porque eu falava assim: Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra, é muito longe.
sozinha. Eu andava em banco, né? Então era muito difícil ir em algum lugar sozinha. Para você ter ideia, aos 16 anos eu fui detida pela polícia movida de uma gangue. Numa briga dentro da escola que precisou 7 carros de polícia para levar todo mundo detido, inclusive eu. Aquele tempo eu ia ir para a FEBEM, hoje não tem mais FEBEM, né? É Fundação Casa, mas eu ia ser jogada na FEBEM, porque já não tinha mais jeito. Isso, eu comecei com 13 anos de idade, amém? 13 anos de idade, aos 16 a polícia já queria me levar, e aquela vida totalmente assim. Então não ia na igreja sozinha, não gostava de andar sozinha. E aquele dia eu tomei uma decisão, e eu fui àquele grupo de oração, e eu me lembro até hoje, estava escrito assim: invocar-me no momento de tribulação e eu te responderei. E ali eu li, entrei para dentro da igreja, sentei no banco e disse para Deus assim: o Senhor me perdoa, mas eu não acredito que o Senhor fala com as pessoas. Mas se o Senhor fala, fala comigo aí, que eu quero ouvir a sua voz. Irmão, sentado no banco, sem saber muitas vezes falar, fazer oração bonita. Isso, irmão, porque meu pai sempre foi da igreja católica. Às vezes o senhor diz assim: o pai está na igreja e os filhos estão aprontando. Só que louvado seja Deus, os pais estão na igreja e os filhos estão aprontando, porque tem alguém para interceder pelos filhos dentro da igreja. E eu sei que muitas vezes meu pai foi apontado, minha mãe foi apontada, porque o bairro todo dizia assim: lá, ainda pior que eu era mulher. Quando é com homem, ainda é pessoa, mas uma mulher, as pessoas não entendiam. E ali dentro da igreja eu disse assim: Senhor, se o Senhor fala, então o Senhor fala comigo aí agora, eu quero ouvir a sua voz. Aquela igreja, irmãos cheios do Espírito Santo, levantava a mão e começava a orar, e de repente os irmãos começaram a dizer assim: olha, Deus está curando, Deus está libertando. E eu sentava no banco, eu me lembro nitidamente, eu abri o olho, fechava o outro, ficava assim, ó, olhando para aquilo que estava acontecendo. E aí eu comecei a fazer uma oração. A oração foi essa: fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu repetia isso sem parar. Abri o olho, fechava o outro, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Repetia. E o irmão começou a entregar ali, falando que Deus estava falando com um e com o outro. E eu abri e fechava o olho. De repente, o irmão que estava sentado na bateria veio até o microfone, levantou, pegou o microfone na mão e disse assim: eu não estou entendendo nada, mas Deus manda dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu continuava lá: fala comigo, fala comigo, fala comigo. E o irmão: eu não estou entendendo, eu te amo, irmão. Quando nós estamos distantes do Senhor, Deus fala e a gente é surdo. A gente não consegue entender que ali é Deus falando. Quantas vezes Deus tem falado conosco, né? E a gente fala de conta: não é isso não. E muitas vezes quando nós estamos na caminhada, eu fiz muito isso. Deus fala comigo, abre a palavra. Quando a palavra não cai daquele jeito, você quer falar: não é isso não, entendi nada. E aí você fecha e vai para outro. Se cair para outra de dentro, a gente fica. Senão, a gente muda rapidinho. E muitas vezes não, Deus fala conosco. E ali de repente, aquele irmão continuou: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu amo. Ali, aquele irmão levou o dedo nos lábios e fez assim, ó: estou eu falando com você. Irmão, é como, se você fala assim, explica. É como que naquele momento não tivesse ninguém dentro daquela igreja, mas só eu e Jesus. Aquele irmão começou a dizer assim: olha, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. E começou a dizer que Deus ia me levar para pregar a palavra. Não, eu nem sei se eu ouvi tudo, se eu ouvi a metade, porque eu já era doido, fiquei mais doido ainda, meu Deus. E ali eu ouvi aquela profecia, nem sabia que era profecia. E ali o irmão falou comigo. Eu vou falar para você uma coisa sem sombra de dúvida. Aquele dia eu entrei dentro daquela igreja com as mãos vazias e saí daquela igreja com as mãos cheias. Até hoje eu recebo coisa naquele dia. Até hoje acontece coisa na minha vida. Eu falei: naquele dia que Deus falou. Irmãos, e ali, quando foi falado tudo aquilo, eu não sei, não me pergunte como. Um dia você não crê em Deus, e passa um pouco, você já crê, e aquilo muda dentro de você. Não tem explicação, só existe um: o Espírito Santo de Deus. Ele convence o mundo do pecado. Às vezes o outro quer convencer com outra força, às vezes o outro quer mudar a vida do outro à força. Irmão, você não pode, mas Deus pode. Diante daquilo, eu saí correndo daquela igreja, e a primeira coisa que eu fiz, as pessoas dizem assim para mim: quando é que você começou a pregar? Quando é que você virou pregadora e missionária? E aí eu pensava: quando é? Vou te dizer, naquele dia eu virei uma pregadora da palavra. Aí você vai dizer: como se você não sabe
peguei o telefone e disse: alô, aqui é Fátima, mulher Fátima. Eu nem falava desse jeito que eu falo hoje. A mulher falou: Fátima, eu não conheço nenhuma